Bem-vindos à nossa aula 4 do nosso curso sobre anjos e demônios na Suma Teológica de Tomás de Aquino. Vamos nessa aula, então, terminar o nosso estudo sobre a natureza angélica, estudando a questão da vontade dos anjos, o amor ou direção dos anjos, a produção dos anjos em seu ser natural, sua criação, a perfeição dos anjos no estado de graça e de glória, como uma criatura move a outra e a linguagem dos anjos. Então, questão 59, a vontade dos anjos. Em seguida, deve-se considerar o que se refere à vontade dos anjos. Em primeiro, a vontade, depois, seu movimento, que é o amor ou direção. Primeiro artigo. Os anjos têm vontade? É necessário afirmar a vontade nos anjos. Tem a vontade divina, do qual procedem todas as coisas, e se inclinam para o bem, cada uma a seu modo. Há apetite natural, que é o apetite que se encontra nas plantas e nos entes sem vidas. Há o apetite sensitivo, no qual se encontra nos homens e animais, que são seres animados com vida. E há a vontade, que se encontra nos anjos. Os anjos conhecem a razão universal do bem, por isso eles têm vontade. Segundo artigo. Diferencia-se nos anjos a vontade do intelecto e da natureza? A vontade nos anjos é certa faculdade ou potência, não é nem sua natureza, nem seu intelecto. Terceiro, os anjos têm livre-arbítrio? Somente o que possui intelecto poderá agir com livre juízo, enquanto conhece a razão universal do bem, podendo com ela julgar boa esta ou aquela coisa. Logo, onde há intelecto, há livre-arbítrio, e assim fica claro que os anjos têm livre-arbítrio, como também o intelecto de maneira mais excelente que os homens. Quarto, têm os anjos o irascível e o concupiscível? O apetite intelectivo à vontade não se divide em concupiscível e irascível, apenas o apetite sensitivo. Por isso, como nos anjos só há apetite intelectivo, este não se distingue em concupiscível e irascível, mas permanece indivisível e se chama vontade. Questão 60. O amor ou direção dos anjos. O ato de vontade é o amor ou direção. Primeiro artigo. Tem o anjo amor natural? É necessário admitir nos anjos amor natural. A natureza é anterior ao intelecto, porque a natureza de uma coisa é a sua essência. Logo, o que é próprio da natureza deve existir nos que têm intelecto. É comum em toda a natureza haver alguma inclinação, que é seu apetite natural ou amor. Portanto, sendo o anjo de natureza intelectual, necessariamente sua vontade tem amor natural. Segundo artigo, tem os anjos amor eletivo? Os anjos têm o amor natural e um amor eletivo. Terceiro artigo, o anjo ama a si mesmo com amor natural e eletivo? O anjo e o homem naturalmente desejam seu bem e sua perfeição, e isso é amar a si mesmo. Porém, ao desejarem algum bem mediante eleição, amam-se com amor eletivo. Quarto artigo, ama um anjo a outro como a si mesmo com amor natural? Deve-se dizer que um anjo ama a outro anjo com amor natural, enquanto coincide com ele na mesma natureza. Mas enquanto coincide com ele em outras coisas, ou enquanto se diferencia do outro por outras coisas, não ama com amor natural. Quinto artigo, o anjo ama a Deus com amor natural mais do que a si mesmo? O anjo, o homem e todo ser criado ama a Deus mais que a si. Questão 61.
a produção dos anjos em seu ser natural. Depois que se tratou da natureza, do conhecimento e da vontade dos anjos, resta considerar a criação ou, de maneira mais geral, o começo dos anjos. E isso em 3 partes. Primeiro, como foram produzidos em seu ser natural? Segundo, como foram aperfeiçoados pela graça ou pela glória? E terceiro, como alguns deles se tornaram maus? Essa parte nós vamos ver daí na aula 6 do nosso curso. A respeito da primeira parte, são 4 perguntas. Primeira, tem os anjos uma causa de seu existir? É necessário afirmar que os anjos e tudo o que não é Deus são criados por Deus, pois somente Deus é seu existir. Logo, é necessário que os anjos tenham sido criados por Deus. Segundo, foi o anjo criado por Deus desde toda a eternidade? Só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo é eterno. Deus produziu as criaturas fazendo-as do nada, isto é, antes dela, nada existia. Terceiro, foram os anjos criados antes do mundo corpóreo? Acerca deste tema, há 2 respostas. Primeira, os anjos foram criados simultaneamente com a criatura corpórea. E segunda, os anjos foram criados antes das criaturas corpóreas. Quarta, foram os anjos criados no céu empíreo? Os anjos foram criados como presidindo a todas as criaturas corpóreas no supremo local corpóreo, quer ele chamado céu empíreo, quer receba outro nome qualquer. Questão 62. A perfeição dos anjos no estado de graça e de glória. Primeiro, foram os anjos bem-aventurados em sua criação? Há 2 tipos de bem-aventurança. Primeira, felicidade. Todos podem alcançar naturalmente. Segunda, ver Deus como Ele é. Essa contemplação está acima de todo intelecto criado. O anjo foi criado bem-aventurado. Essa perfeição o anjo não adquire, mas a possui imediatamente. Mas eles não a possuíram desde o início. Segundo, necessitou o anjo da graça para converter-se para Deus? Os anjos necessitaram da graça para se converterem para Deus. Terceiro, foram os anjos criados em estado de graça? Sobre isso há diversas opiniões. Uns dizem que os anjos foram criados apenas com seus dotes naturais, outros em estado de graça. A segunda opinião é a mais provável, isto é, foram criados no estado de graça santificante. Quarto, o anjo bem-aventurado mereceu sua bem-aventurança? Tanto o anjo como o homem mereceram sua bem-aventurança, porque a bem-aventurança perfeita é natural só a Deus. Quinto, o anjo, após um só ato meritório, teve de imediato a bem-aventurança? O anjo, após o primeiro ato de caridade, pela qual mereceu a bem-aventurança, de imediato foi beatificado. Sexto, conseguiram os anjos a graça e a glória, segundo a quantidade de seus dotes naturais? É compreensível que os anjos recebessem os dons da graça e a perfeição da bem-aventurança, segundo o grau de seus dotes naturais. E a razão disso pode-se tomar de 2 coisas. Primeiro, da parte de Deus, que pela ordenação de sua sabedoria constituiu a natureza angélica em diversos graus. Segundo, da parte do anjo, que não tem composição em sua natureza, de maneira que a inclinação de uma natureza impeça ou retarde a tendência da outra. Sétimo, permanecem nos anjos bem-aventurados o conhecimento e o amor naturais? Nos anjos bem-aventurados permanece o conhecimento e o amor naturais, pois assim como os princípios das operações estão entre si, assim também estão as operações. Oitavo, pode pecar o anjo bem-aventurado? Os anjos bem-aventurados não podem pecar. E a razão disso está em que a bem-aventurança deles consiste em ver a Deus em sua essência.
Nono, podem progredir em bem-aventurança os anjos bem-aventurados? Não podem, porque atingido determinado grau de bem-aventurança, dele não podem passar para um grau mais alto. Questão 106. Como uma criatura move a outra? Vamos ver agora como um anjo age sobre outro anjo. Nesse ponto, vamos considerar a iluminação e a linguagem dos anjos. Primeiro artigo, um anjo ilumina outro anjo. Um anjo ilumina outro anjo. Para prová-lo, deve-se considerar que a luz que se refere ao intelecto nada mais é que uma manifestação da verdade. Duas coisas concorrem para o conhecimento: a potência intelectiva e a semelhança da coisa conhecida. É em razão dessas duas que um anjo pode mostrar a outro uma verdade que já conhece. Segundo, um anjo pode mover a vontade de outro anjo? O anjo não move suficientemente a vontade, nem como objeto. Ele, porém, a inclina, seja enquanto é amável, seja lhe mostrando a relação entre alguns bens criados e a bondade de Deus. Um anjo não pode mover a vontade de outro anjo. A vontade só pode ser movida por Deus. Terceiro, um anjo inferior pode iluminar um anjo superior? Os anjos inferiores jamais iluminam os superiores, mas são sempre por eles iluminados. Quarto, o anjo superior ilumina o inferior sobre tudo aquilo que ele próprio conhece? Todas as criaturas participaram da bondade divina, para que difundam para outros o bem que possuem, pois é da razão do bem se comunicar. Questão 107. A linguagem dos anjos. Primeiro artigo. Um anjo fala a outro? Os anjos possuem uma linguagem. O anjo, por meio da vontade, ordena seu conceito mental a fim de manifestá-lo a outro anjo. Desse modo, um anjo fala a outro. Segundo, um anjo inferior fala a um superior? Os anjos inferiores podem falar aos superiores. Para prová-lo, deve-se considerar que entre eles toda iluminação é uma linguagem. O anjo falar a outro nada mais é que dirigir voluntariamente o pensamento ao outro com o fim de dá-lo a conhecer. Terceiro, o anjo fala a Deus? O anjo não fala com Deus de modo algum. O anjo fala a Deus consultando a divina vontade a respeito do que deve ser feito e admirando a excelência divina que nunca compreende a fundo. Quarto, a distância local intervém na linguagem angélica? A linguagem angélica consiste numa operação intelectual. A operação intelectual do anjo prescinde do tempo e lugar. A diversidade de tempo ou a distância de lugar não intervém naquilo que prescinde totalmente do tempo e lugar. Logo, a distância de um lugar nada impede a linguagem angélica. Quinto, a linguagem entre dois anjos é conhecida de todos? O pensamento de um anjo pode ser percebido por outro pelo fato de que aquele de quem é o pensamento o dirige voluntariamente para outro. Ora, o anjo pode ter razões para dirigir seu pensamento a um e não a outro. Por isso, o pensamento de um pode ser conhecido por um só e não pelos demais. Assim, então, terminamos a nossa quarta aula e terminamos, sobre aquilo que estudamos sobre a natureza do anjo. Vimos, então, a parte da sua natureza, o seu intelecto, a sua vontade, a sua criação e a sua produção. Agora, então, vamos adentrar na quinta aula, estudando daí depois a organização dos anjos em hierarquia e ordens, os coros angélicos, o poder dos anjos sobre a criatura corporal, a ação dos anjos sobre os homens, a missão dos anjos e a guarda dos anjos bons, e concluindo então em relação ao culto aos anjos. Então espero que tenham gostado. Caso tenham dúvida, pergunte ou escrevam. Tem aí o meu e-mail que eu já passei numa das primeiras aulas. Então, muito obrigado pela sua
atenção.